Oi, chegamos na nossa oitava aula, aliás, nossa nona aula, tempos de transição do nosso curso Descomplicando o Antigo Testamento. O que é que nós vamos discutir nessa nona aula? Nós vamos falar sobre os tempos de transição, que é o período do juízo, que é aquele período que vai entre a aliança de Josué e a constituição da monarquia em Israel, que é uma época de transição. E nós vamos falar sobre esses juízes que eram libertadores. Quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos seus inimigos, clamavam a Deus, levantavam um libertador. Esses juízes eram mais guerreiros, governadores, né? Porque quando eles venciam o inimigo, eles passavam a governar aquela tribo. E ali, durante aquela época, existia uma relativa paz. Mas aí, esses juízes não eram juízes civis para julgar as causas do povo de Israel, né? Quando a gente fala esse termo juiz, geralmente a gente pensa julgamento, juízes civis. A única juíza que julgava as causas das pessoas de Israel era Débora, né? Que a Bíblia diz que ela ficava debaixo de uma palmeira e ali as pessoas vinham com as suas causas e ela julgava. Mas os outros juízes eram mais do que governadores, né? Libertadores que Deus levantava em determinados momentos da história de Israel. Nenhum juiz conseguiu unificar as 12 tribos, eles eram territoriais. Por exemplo, Sansão foi na tribo de Judá, Jefté foi na tribo de Gileade, né? Naquela região da Gileade, aquelas tribos da região de Gileade. E eles às vezes eram contemporâneos, Sansão era contemporâneo de Jefté. E ali foi um período aproximado de 300 anos, a história dos juízes, e eles eram esses libertadores que foram levantados por Deus para libertar Israel, libertar as tribos da mão daqueles opressores que vinham contra a nação de Israel. O único juiz que conseguiu unificar as 12 tribos, mas ele vai ser um juiz com características diferentes, vai ser o último dos juízes, vai ser Samuel. Os outros não conseguiram essa unificação. Eram só determinadas tribos que eles eram juízes. E outra coisa, eles não passavam o governo para os seus descendentes. E ali existia essa interrupção, isso gerava anarquia das tribos, porque não existia um governo central. Uma das coisas que eu acho que o juiz mostra muito, o livro de Juízes, ele mostra muito, é a necessidade de líderes, né, ou de um governo central. Que o povo, quando não tem esses líderes, ele se entrega à anarquia. Tem um versículo que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Algumas traduções dizem, cada um fazia o que achava melhor aos seus olhos. Então não existia um líder, uma pessoa que desse uma orientação e o povo ia para a anarquia. Portanto, esse período de juízo é um período de anarquia, é um período de declínio espiritual. E esse versículo ele se repete 4 vezes na Bíblia, e é por isso que os autores dizem, né, os estudiosos da Bíblia, que esse livro de Juízes ele foi escrito para defender a monarquia. Ele foi escrito na época de Saul para mostrar a necessidade de um governo central, já que o próprio Samuel, a gente vai ver depois, ele era contra o estabelecimento da monarquia. Ele achava que Israel tinha que ser uma teocracia. Mas nesse período da teocracia, a falta de um líder central levou a uma época de declínio espiritual. O contexto político e religioso da época. Na época, no contexto político, o Egito estava em declínio, a civilização egípcia. E eles não foram adversários para Israel. Você vê que o Egito só vai atracar Israel na época de Roboão, que era o filho de Salomão. Até lá, ele estava preocupado com seus problemas internos, né? Existia uma luta muito grande no Egito entre o faraó e a classe sacerdotal pelo poder. E eles esqueceram, né, a terra de Canaã. Muitas vezes ocorria dentro da história que quando uma civilização estava em declínio e a outra estava em ascensão, tinha um período de relativa paz. Mas não era uma época de paz, por quê? Porque aquelas tribos que haviam ficado dentro de Israel, né, que Israel não havia conseguido vencer, conquistar todo o território, principalmente os filisteus, que eram povos acostumados à guerra, e detinha a tecnologia do ferro, tinham carros de ferro. Depois também, lá no norte também vai surgir um rei chamado Rei Jabim, que a Bíblia diz que tinha 900 carros de ferro,
esses vinham oprimir Israel, vinham dominar Israel durante um determinado período. Na realidade, os filisteus só vão ser vencidos pelo rei Davi, né? Porque ele vai conquistar os edomitas, ele vai aprender também a trabalhar o ferro, vai ter um exército com armas, e aí ele consegue superar esses filisteus que realmente eram muito mais adestrados à guerra do que os israelitas. E também os povos que estão em redor de Israel também. Os moabitas, os amonitas, que eram descendentes de Ló, os edomitas, que eram descendentes de Esaú, eles oprimiam a nação de Israel. E às vezes eles vinham e ocupavam parte do território da nação. E ali começava a oprimir o povo. E tinha uns que vinham para a pilhagem, né? Vinha na época da colheita, ele levava tudo. É o caso dos midianitas, né? Aqueles povos de Midian. Os mesopotâmios também, alguns povos da Mesopotâmia vinham para esse saque, para essa pilhagem, e ali oprimia a nação de Israel. No contexto religioso, é uma época, como eu já falei, de declínio espiritual. Os povos de Israel foram para a apostasia. O que é a apostasia no Antigo Testamento? É adorar aqueles falsos deuses. Eles que haviam sido advertidos por Moisés, por Josué, que deveriam adorar unicamente a Yahvé, né, o Deus de Israel, começaram a adorar aqueles deuses da terra de Canaã e praticar as mesmas abominações que aquilo que o povo praticava. Aí surgem os casamentos com as mulheres da terra, e ali começa um declínio espiritual. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que é a época mais negra da história de Israel. É uma anarquia, né? Cada um fazia o que achava melhor, e ali não existia, né, a obediência, né, à lei de Moisés, e muito menos eles tinham uma vida virtuosa, porque estavam entregues àqueles falsos deuses. E geralmente aqueles deuses que não tinham nenhum atributo moral, levavam o povo à decadência, e ali levava o povo à imoralidade. E ali havia um ciclo constante. A gente vai ver aqui um pouco sobre a história dos juízes, mas é sempre um ciclo. O povo vinha para a apostasia, começava a adorar os falsos deuses. E ali eles começavam a se prostituir com aqueles deuses e entravam em rebelião contra Deus. Aí vinha o castigo. Surgiu um opressor. Sempre que a pessoa se entrega ao pecado, o pecado traz consequências terríveis. Ainda hoje é assim. A pessoa diz, Deus castigou. Às vezes é consequência do próprio pecado. Quando Deus entrega o homem aos desejos malignos do seu coração, ele começa a fazer o que é errado, logicamente vem as consequências. E a consequência do pecado é o sofrimento, é a dor, é a humilhação. Mas o povo de Israel, quando ele estava debaixo dessa opressão dos inimigos, né, eles se lembravam de Deus. Aí clamavam por Deus, se arrependiam. Aí vinha o arrependimento. Aí Deus, na sua misericórdia, ele mandava um libertador, um juiz. Libertava o povo daquela tribo, daquela região. E ali, enquanto o juiz vivia e governava, havia uma relativa paz. Quando o juiz morria, eles voltavam novamente à apostasia. Aí começava a adorar os falsos deuses. Aí vinha outro opressor, é um ciclo vicioso. Aí se arrependia de novo. Aí Deus levantava novamente outro libertador. E constantemente. É por isso que o livro de Juízes, mesmo sendo uma época negra de Israel, de declínio espiritual, é uma época que revela os atributos de Deus, da justiça e da misericórdia. Esses atributos interagindo uns com os outros. O povo desobedece, vem juízo. O povo clama por Deus, vem misericórdia. Sempre é assim, Deus agindo no mundo, né, para trazer o quê? Para que o seu propósito seja cumprido dentro da terra, né? Então Deus age dessa forma. Então ele mostra muito bem isso, que esse ciclo, né, desse Deus que é misericordioso, toda vez que o coração se quebranta, se arrepende, ele perdoa e restaura, mas é um Deus também que exerce juízo, que é um atributo hoje muito esquecido de Deus, e que vem juízo quando o povo entra em desobediência e vai também beber do cálice da desobediência, que é um cálice de dor e de sofrimento. Os juízes, alguns juízes mais importantes, né? Vocês conhecem, né, a história de juízes. Leiam esse livro, você vai ver as histórias, os relatos.
é muito selvagem dele de Juízo. E o autor de Juízo ele tem um realismo, às vezes, para descrever determinadas cenas que a gente vê, né, como era sanguinário, como era tribal, selvagem aquele período. Ele não poupa essas coisas. Então é um livro que às vezes a pessoa se choca quando lê pela imoralidade, pela devassidão, e ele descreve de uma forma realista aquele contexto. Ele, por exemplo, ele conta a história de Daniel. Daniel era genro de Caleb. E o opressor na época era um rei da Mesopotâmia, chamado Cusã e Zataim, que oprimiu a tribo de Judá durante 8 anos. Aí o povo clama por Deus, levanta Daniel, que era genro de Caleb. E aí o Espírito do Senhor vem sobre ele. Você vê que eles eram capacitados por Deus para aquela missão. Agora, o material que Deus tinha na época não era muito legal, não. Mas Deus agia por meio daqueles homens, daqueles juízes. Porque às vezes, em determinados momentos, Deus tem que usar o que tem à mão, né? E ali eles vinham e ele conseguiu libertar a tribo de Judá. Aí depois o povo vai se desvia novamente. Aí volta os falsos deuses. Aí vem Eude, que é um juiz, que é um libertador. Na época o opressor eram os moabitas, era um rei chamado Eglon. E ele oprimiu durante 18 anos. Aí qual foi a tribo que foi opressa? Foi a tribo de Benjamim e a tribo de Efraim. E na história de Eude a gente vê aquilo que eu já falei dessa sociedade tribal selvagem e o realismo, né, assombroso como o autor de Juízes descreve esses fatos, né? Eude, ele vai pagar tributo ao rei Eglon, né, um moabita. A Bíblia diz que ele é canhoto. Aí ele coloca na coxa direita, esconde ali um punhal de 45 centímetros. E ali quando ele chega diante do rei, ele tem uma mensagem secreta para o rei. O rei manda sair todo mundo. E ele diz que o rei era obeso, era gordo. Ele pega esse punhal de 45 centímetros, enterra na barriga dele, nas entranhas dele. Diz que ele era tão gordo que entrou até o cabo e a gordura cobriu o punhal. Você lê, parece que você até vendo essa cena tão grotesca. O autor quer mostrar exatamente isso, né? Não alivia a linguagem para mostrar que é uma época de selvageria, é um caos, né? Uma época tribal, aquela da história de Israel. E aí ele sai, fecha as portas lá, as pessoas vêm, os serviçais, pensam que ele está, diz até assim, pensa que ele está aliviando o ventre na privada. Depois quando abre, o rei está morto. Aí Eude vai, levantou as tribos de Benjamim e Efraim, e eles conseguem vencer os moabitas. Nessa época tem uma juíza chamada Débora, né? No Antigo Testamento a mulher era extremamente discriminada, né? Aí assim surgiu uma mulher em Israel chamada Débora, que julgava, né, as causas de Israel. E ali ela leva uma palavra a Baraque, dizendo que Deus tinha levantado ele, que ele juntasse 10 mil homens e fosse lutar contra Jabim, porque aquelas tribos do norte, né, as tribos de Canaã, lá daquela região do norte, há 20 anos que ele oprimia todo Israel, principalmente aquelas tribos que ficavam do norte. Aí quando ela diz a Baraque, né, diz que esse rei Jabim tinha um comandante do exército chamado Císera, que tinha 900 carros de ferro prontos para a guerra, e tinha um exército poderosíssimo. E Baraque teme, ele diz assim: rapaz, se tu fores comigo, diz para Débora, se tu fores comigo eu vou também, né? E aí Débora vai com ele, mas diz: a vitória não será de uma mulher. E aí quando ele chega no riacho de Quizon, Deus manda um aguaceiro, uma chuva, os carros atolam, né, emperram dentro desse aguaceiro, e eles conseguem vencer o poderoso exército de Císera, que foge e entra na tenda de uma mulher chamada Jael, que era a esposa de Heber. E ali ele pede água, né, cansado da batalha, diz que ela dá leite. Diz que esse leite aí era o leite dos beduínos, que era um sonífero. E ele toma esse leite aí, adormece. Aí novamente uma cena cruel. Essa mulher pega uma estaca, finca na testa dele e crava a cabeça dele no solo e ele morre. Então você vê que é uma época, né,
tribal, de selvageria. Depois tem a história de Gideão, todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão disse que Deus fala com ele, está malhando trigo no lagar, que é o lugar que se pisava azul. Ele está tão amedrontado. Os midianitas, que na época eles faziam pilhagem, né? Durante 7 anos eles fizeram isso. Chegava a época da colheita, eles invadiam Israel, levava tudo. Ele escondido no lagar, trilhando o trigo, né? Com medo dos midianitas, o anjo do Senhor aparece a ele. E Deus fala com ele. E Deus chama de homem valente. Né? Como Deus age, né? Deus geralmente vê o lado bom, né? Ou as coisas que não são como se já fosse. E ali, quando o Jefté diz aqui, ele fica receoso, porque ele é da tribo de Benjamim, né? Diz que é uma das menores tribos. E ali ele se sente, né? Diz que é uma figura também que não é importante, uma família que também não é importante, mas Deus vai comissionar. A gente vai ver um homem. Ele é aquele tipo de crente que pede prova de tudo. A primeira coisa que ele diz assim: olha, se eu colocar aqui um novelo de lã e ele amanhecer molhado, eu sei, e a terra em redor seca, eu sei que tu está me comissionando. E ali Deus faz a prova dele, aceita a prova, e no dia seguinte o novelo de lã está molhado e a terra em volta está seca. Mas ele pede o contrário, que a terra fosse molhada e o novelo fosse seco. Então ele vai provar Deus de todo jeito. E ali Deus faz a mesma coisa e ele vê, né, no dia seguinte o novelo seco e a terra molhada. Mas aí ele vai chamar para a batalha. Na realidade diz aqui que ele chama e vem para a batalha 32 mil homens. Eu disse, está muito. Fala que se tiver alguma coisa para fazer, eu estava amedrontado, vai para casa. Aí vão embora 22 mil, com 10 mil. E Deus diz, ainda está muito ainda. Aí manda uma prova, que aquele que chegasse no local da água lá para beber, se ele se deitasse como um cachorro e lambesse a água, botasse a parte, ele não ia para a batalha. Mas aquele que pegasse a água com as mãos e levasse a boca, e não se ajoelhasse, esse ia para a batalha. E nesse teste, nessa prova, fica somente 300 homens. E são os 300 guerreiros de Gideão que vão enfrentar uma multidão de mais de 100 mil midianitas, e usando as armas mais esquisitas possível. Porque eles vão levar para a batalha uma trombeta na mão direita, vão levar um jarro de barro dentro de uma tocha, e Gideão vai dividir em 3 pilotões. Quando Gideão grita, né, eles gritam também, diz, né, por Gideão, por Yahvé e por Gideão, quebra o jarro de barro e fica com a tocha na mão esquerda e na mão direita tocando a trombeta. E aí, como ele dividiu em 3 pelotões, quando o acampamento midianita acorda com essa zoada, essa loucura toda, se amedrontam, começam a fugir, e Deus coloca uma confusão tal que eles começam a lutar entre si, porque tinha outros povos que não eram midianitas que estavam lá, né, junto com os midianitas, e eles mesmos vão se matando entre si. E ali, quando ocorre isso, Gideão chama as tribos e consegue desbaratar o exército dos midianitas. Esse texto é muito conhecido porque mostra que na realidade Deus diz assim: olha, não vai os 32 mil não, para que você não pense que a vitória é sua, foi dada por você, mas vai só 300, mas 300 que tenha fé, para que quando o milagre acontecer e eu vencer os exércitos midianitas, a glória não seja atribuída a homem algum, mas a mim. Mas Gideão se corrompeu. A Bíblia diz que as pessoas quiseram aclamar ele rei, ele não quis, mas ele pegou o ouro ali, juntou, fez um ídolo, e toda a família dele se prostituiu com esse ídolo. E ele vai ter um filho com a concubina, né, em Siquém, que é Abimeleque. Nada vai ser juiz, vai ser um usurpador, e vai matar os seus 70 irmãos. Aliás, dos 70 filhos de Gideão, vai sobrar só Jotão. Mas ali ele vai ser um usurpador do poder, mas pouco tempo ele vai ser derrotado também. Porque ele está cercando uma cidade e diz que se aproxima da muralha, e uma mulher joga uma pedra de moinho na cabeça dele e ele morre.
E na hora, com a cabeça do cara, né? Ele pede que seja, o cara complete a morte dele, né? Mate, para quê? Para que não narre que ele foi morto por uma mulher. E ali ele é vencido. Jefté também é um juiz, né? Que era filho de uma prostituta com Gileade, né? Naquela região de Gileade. E os irmãos dele jogaram ele fora, né? Da herança, e ele torna um saqueador, um bandoleiro. Mas na hora que os amonitas começam a oprimir aquela região da Transjordânia, né? Aquela região que ficava depois da Jordânia, onde estava a tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés, naquela região de Gileade, eles mandam chamar, né, Jefté, e ele vai na condição de que, se ele vencesse, ele reinaria sobre eles. E ele vai e consegue vencer os amonitas. Agora, faz um voto também esquisito também. Ele disse que quando está voltando para casa, que aquele que saísse primeiro à porta, ele sacrificaria a Deus. Deus nunca pediu sacrifício humano. Você vê como é uma época de selvageria. E ali, quando ele está aproximando de casa, quem sai à porta é a filha dele. A única filha que ele tem. Mas ele tinha oferecido a Deus essa filha em sacrifício. Em holocausto, está na Bíblia. A palavra holocausto é consagração. E como a filha de Gideão, ela pede para chorar, né, durante 2 meses com as suas amigas a sua virgindade, porque ela nunca teria filhos. As pessoas acham que, na realidade, alguns autores acham que ela não foi sacrificada. Ela foi consagrada a Deus, né? Que essa palavra holocausto quer dizer também consagração. Mas é uma época tão selvagem, tão tribal, e o texto talvez queira dizer mesmo que é um sacrifício humano, embora que não fosse da vontade de Deus. É por causa da dureza do coração dos povos daquela época. Outro juiz que é até conhecido é Sansão, né? Sansão, ele conhecido até no cinema, de muitos filmes, né? Sansão e Dalila. Ele era nazireu, ele foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele. O nazireu, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia tomar vinho ou bebidas fortes. E o símbolo da consagração do nazireu não passava navalha na cabeça dele. Então o cabelo é um símbolo da consagração. Agora, algumas pessoas dizem, a força de Sansão estava nos cabelos. Não, a força de Sansão estava na consagração a Deus. Os cabelos eram só um sinal exterior dessa consagração. Mas ele foi quebrando todos os votos nazireados. Ele toca em cadáver. Ele gostava muito das mulheres, né, dos filisteus. E ele foi enganado no primeiro casamento. Depois ainda foi procurar Dalila, se prostituiu. Ele quebrou todos os votos nazireados. E o último voto que ele vai quebrar é o sinal da consagração. Que quando o cabelo dele é cortado Dalila. Agora Sansão era aquele cara, pessoa que pecava e achava que estava tudo bem, né? Porque uma vez ele está se prostituindo em Gaza, cercam a cidade, diz que ele arranca os portões da cidade, sobe um monte e enfrenta os filisteus. Ele sempre o Espírito de Deus vinha sobre ele. Mas quando ele vai quebrando lentamente, o pecado é um processo. Quando ele corta os cabelos, o último sinal da consagração, quando ele clama a Deus, Deus não vem em socorro dele. Tem os olhos vazados, é colocado num moinho para moer, ali como se fosse um animal. Mas aí no final da vida dele, né? Ele está certo, vai no tempo dos filisteus, os filisteus mostravam ele como um troféu. E se aproximando das colunas, os cabelos dele já estavam crescendo novamente. Consequentemente, já devia estar se consagrando a Deus novamente. Ele clama por Deus. E ali derruba as colunas daquele templo e diz que nesse ato ele mata mais filisteu que durante toda a sua vida. Então Sansão é um exemplo claro que nós temos que ser consagrados a Deus. E quando nós quebramos essa consagração a Deus com o pecado é um processo. Nós vamos entrando num caminho que de repente nós clamamos a Deus, o Espírito de Deus não está mais conosco. Agora, o Espírito de Deus, ele é manso, ele é lento para sair de nós. Se você está no pecado, ele está ali lutando pela sua vida.
Mas chega uma hora que a obstinação do pecador, a desobediência, que ele sai. Aí é a morte espiritual. O livro de Juízes também menciona o que ele chama de juízes menores, que é Sangá, Tolá e Jair. Né? No Elton, se você ler esse livro, que eu aconselho que você lê, você vai encontrar nele muitas histórias interessantes que eu não contei aqui. Por exemplo, uma que eu gosto muito, que eu não contei aqui na época de Jefté. Quando os efraimitas souberam que Jefté tinha de lutar contra, né, os amonitas sem chamar ele, se revoltaram e vieram contra Jefté, e Jefté lutou contra eles e venceu. Só que quando eles iam passar o Jordão, né, porque eles tinham cruzado o Jordão para lutar ali na Transjordânia, eles perguntavam assim, os guerreiros de Jefté: você é efraimita? Se ele dissesse sou, morria. Mas se ele dissesse não, aí dizia assim: pois diga Shibolé, quer dizer espiga. Eles tinham um problema de dicção que eles não conseguiam dizer Shibolé, dizia Sibolé. E na hora que ele dizia Sibolé, eles revelavam que eram efraimitas e eram mortos também. Ali, e aí tem várias e várias histórias que você vai ver, e essas histórias mostrando que a selvageria, a desobediência do povo de Israel. E os últimos juízes são Eli e Samuel. Eli era aquele juiz que cobertava os erros dos filhos que eram sacerdotes, que era Hofni e Finés. Era fraco, por isso que veio o juízo de Deus sobre ele. Esses filhos deles eles faziam um pouco caso das ofertas que eram oferecidas a Deus. A Bíblia diz que eles se prostituíam com as mulheres que ficavam à porta do tabernáculo. Então era uma época desse juiz, né? Que na realidade esse juiz já era um sacerdote também, já tinha uma característica diferente. Além de ser juiz, era sacerdote, né? Ele era o sumo sacerdote. E os filhos dele sacerdote, mas completamente desobediente a Deus. Por isso Deus vai levantando outro sacerdote, sumo sacerdote, que é Samuel, né? Que vai ser também o último dos juízes. E ele vai ser sumo sacerdote, ele vai conseguir unificar as 12 tribos, ele vai provocar um avivamento espiritual em Israel, ele vai ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi, e ele era juiz também, ele julgava as causas de Israel, governava Israel. Então ele era um juiz diferente, por quê? Porque além de juiz, era sacerdote, e ele também era profeta. É na época de Samuel que vai ser criada a escola dos profetas, né? E que vai ser dentro da história de Israel, quando a gente vai vendo a história dos profetas, a gente vai vendo que, né, na época de Elias, na época de Eliseu, tinha aqueles aprendizes de profeta, ou as escolas de profeta, que vão surgir desde a época de Samuel. Samuel, um grande homem de Deus, né? E a vida dele está narrada não é no livro de Juízes, é no livro de 1 Samuel. Você quer ver a vida de Eli, dos filhos de Eli, e a vida de Samuel, você vê no livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos. Então que Cristo te abençoe e que a gente possa continuar no estudo da palavra de Deus. E nesse período aqui de Israel, você lê de Juízes, ouvindo essas histórias do juiz, da melhor maneira que o judeu tem de ensinar é contando história. Mesmo nessa época tribal, selvagem, você vai ver um Deus que é misericordioso, mas um Deus também que é zeloso, que exerce justiça, que não permite muitas vezes a multiplicação da iniquidade. Chega uma hora que a medida de Deus enche. Mas vai ver um povo selvagem, mas mesmo no meio dessa selvageria, Deus levantando alguns homens, que vão ter algumas características boas e ruins. Porque a Bíblia revela um Deus que é perfeito, mas a Bíblia não tem preocupação de mostrar os defeitos humanos, os erros humanos. Mostra que mesmo diante de tudo isso, Deus vai continuando com o seu plano de redenção, para a nação de Israel levantar um Redentor. Então que Cristo te abençoe e persevere no estudo da palavra de Deus.